Chegou cedo, hein? O Gabriel esqueceu de falar que começava mais cedo pra mim. Ele só esqueceu disso, né? Aí eu cheguei no horário. Imaginei, inclusive falei com um amigo nosso aqui. É o rap que vem hoje, problema. mas deve chegar um pouco mais tarde, porque ele não falaram pra ele que é meio-dia e 40. Aí essa pessoa me disse assim, então vai chegar 1 hora, que todo dia ele chega atrasado. Mas então o que ele estava falando aqui... Meio-dia e 50, viu, gente? É o seguinte, ô Rap, só me diz uma coisa. Você se lembra, assim, rapidamente, de algum jogador que começou muito mal, era tido como... No Atlético, eu tô falando. O assunto é o Wesley Gasolina no Cruzeiro. Sim. É que começou muito mal, teve um período que ninguém acreditava e de repente, pum, explodiu. Cara, dos que foram contratados recentemente, não. A gente poderia citar que houve Scarpa, não? Não, é isso que eu ia dizer agora. Não, houve mas eu tô falando de jogador que não é de jogador É isso que eu ia falar. de ponta, não. Que não tem nenhum, por exemplo. O Hulk também começou meio mal, você lembra? Muito mal. Aí depois voou. O Scarpa começou meio mal, mas também fora de posição, depois voou. Jogador mais assim, que você desconhece, e depois começou a jogar um bom futebol, mas já caiu de novo, eu poderia talvez citar o Alan Franco, que quando chegou, não colocou, de repente ele entrou antes dele pegar Covid em 2020, começou a jogar bola pra caramba, fez Fez 2 gols contra o São Paulo. Pois é, dando muito passe, mas aí ele pegou Covid. Aí quando ele pegou Covid, nunca Depois mais veio a voltou. morte do pai. E aí teve a morte Allan do Kardec, pai. que foi bem no domingo. Nossa. Não, Allan Kardec foi bem no domingo, não? Tá Ué, bom. Depois de Allan 3 Kardec, anos. se não fosse o Allan Kardec, o Atlético teria vencido o Grêmio. Não teria vencido o Grêmio. Entendeu? Depois de 2 anos teria ele vencido o fez Grêmio. algo muito bom. Pois é, mas também não teve uma sequência pra gente avaliar. Não, mas também não deve ter tido Não no tô treino, defendendo, né? não tô defendendo, não. Não tô defendendo, não. Só que aí o exemplo que eu tô dando aqui, os caras não entendem, não. Os caras estão metendo o Kardec na história, mas o Kardec já atingiu um nível muito alto e caiu. Tô falando do Wesley Gasolina, que nunca foi uma unanimidade, Jogou mas na que Juve hoje do treinou Cristiano Ronaldo. demais, meteu 2 gols no treino, cacete e tal. E aí? Já libera? Não, Gasolina, obrigado pelo relevante serviço prestado. Não dá pra você aqui, porque aqui do lado, da ala esquerda aqui, todo mundo com a má vontade, dá nada com ele. Eu acho o seguinte, cara, futebol é um negócio muito estranho, porque como nós não estamos nos treinamentos pra gente ver o que o jogador faz, isso acabou, né? Porque ali você conseguiria comunicar com o torcedor. Ó, o fulano tá treinando bem. E você via a sequência Exatamente. dele, o crescimento dele no treino. Hoje você não vê. Hoje pode ser por uma simples implicância do treinador, pode ser por uma questão de tática, pode ser que ele tenha um excesso. Houve um café, inclusive o Gabriel estava lá na Band, representando a Band, com o Bruno Musi, com a turma toda. E aí um dos questionamentos que eu fiz e que me deram uma resposta absolutamente vaga foi o Rômulo, por exemplo. Para pra pensar, o Rômulo jogando na esquerda vinha jogando bem, não tô falando que estava no nível do Júnior Alonso, não, tá abaixo, mas vinha jogando bem, é um menino da base, de repente... Ele foi colocado na direita porque houve uma necessidade que não tinha um jogador, estava todo mundo lesionado, só tinha ele. Ele foi pro lado direito, aí ele cometeu aquele pênalti bobo, errou aquela coisa toda. Eis que de repente nem mais no banco está. Aí o argumento... Tá jogando na base agora. Tá na base. E nem relacionado ele é. Aí o argumento que foi utilizar falou assim, não, mas pelo menos ele pode jogar na base. Aí eu virei e falei assim, ué, mas peraí. O Rabelo não jogou o que ele jogou de qualidade em campo esse ano. O Lemos também, no que apresentou em campo, não jogou o que ele jogou. Lima ele para colocar 2 veteranos. Então, aí que é o que eu tô falando aqui, ô Valor, que é o quê? De repente lá, no futebol deles, interno, lá no treino, o cara vira e fala assim, cara, é melhor colocar aqui os veteranos para não dar problema no elenco, esse menino ainda pode jogar na base, nós vamos agregar ele ali e depois a gente vê. Agora, não é o que está treinando melhor, compreendeu o que eu quero dizer? Mas você está trazendo esse exemplo do Rômulo para agora, para esse momento do Atlético. O Atlético tem Lianco, chegaram... Não, eu tô te mostrando é o seguinte, que algumas vezes o jogador está treinando bem, está acontecendo, e mesmo assim ele não tem nem a oportunidade de figurar no banco. É isso que eu tô querendo dizer. Mas Acontece, o Rap não, tá com razão. Ele tá com razão. É raro, mas ele tá com razão. Raríssimo. Porque... Talvez a chuva chegue a Belo Horizonte, inclusive. Muito provavelmente, acho que amanhã chove. Ou talvez hoje mesmo. Mas o Maurício Lemos, ele voltou a ser relacionado para um jogo do Atlético. Caramba. Ele não era relacionado para um jogo do Atlético desde o dia 23 de junho. E detalhe, Foi um ele empate tava por apto. 1-1 contra E ele o tava Fortaleza. apto. Ele se lesiona, fica um mês fora, volta a treinar. Ele estava apto para jogar e por opção técnica ele estava fora. O ponto é, o Maurício Lemos volta à lista de relacionados e o Rômulo no Sub-20, eu honestamente acho errado. Sim. Por tudo que a gente viu nessa temporada, eu prefiro o Rômulo ao Maurício Lemos.
Aliás, não precisava nem ver essa temporada. Você perde a oportunidade de dar minutos para um potencial da categoria de base. Para um jogador que Valor, o time sabe quer que se acabou de sair uma matéria falando que ele é um dos zagueiros mais promissores do futebol sul-americano. Ah, eu vi. Saiu essa matéria, que é uma matéria internacional, não é uma matéria nacional. Ontem eu estava conversando, inclusive, com algumas pessoas do Atlético, você sabe bem quais eram, e eu disse que algumas coisas me incomodam, e não é só no Atlético não, tá? Atlético e Cruzeiro têm ativos, é o time. Quando você embala um projeto, a gente vem falando muito sobre isso. Você monta um projeto de comunicação, Sim. programa de rádio, um debate. Eu, Valu, Thiago Fernandes, você. Nós. Você, porque nós somos aqui, o Rap é nosso convidado. Então a gente faz um projeto, embala. O que o mercado compra hoje em dia? Projeto. Projeto. Não é ideia, não. Ideia todo mundo tem. É. Projeto. Então, quando você embala um projeto e leva para o mercado fala, cacete, isso é um projetaço. Exatamente. Né? Cruzeiro e Atlético se vendem muito mal. Muito mal. Mas isso é Puta, muito... mas é muito mal. Mas é muito mal. Histórico. Mas Sem soltar agora. é Nossa, histórico. cara. Sabe aquele negócio histórico e em todas as esferas. Sabe aquele negócio assim, não, deixa nós aqui no nosso cantinho. É o Mineirinho. É o Mineirinho. Cara, eu não suporto Mineirinho. isso. Olha o Mineirinho. tamanho. E olha o que o Cruzeiro... Esquece o rebaixamento, entre aspas. Eu tô falando do que o Cruzeiro conquistou nos últimos 20 anos. 15, né? Os últimos... Não, 20 anos, 21 anos, porque 2003 pra cá. Recorte também dá 15. Os jogadores que o Estevão saiu daqui, irmão. O Estevão saiu daqui. O Vitor Roque saiu daqui. Qual o volante foi pro Fortaleza, gente? Ederson. Tava na Itália. O Ederson saiu daqui. Tá na Atalanta. Né? Tá na Atalanta e da tal. UEFA Então, quer dizer, Europa aí nós vamos pro outro lado. Aí o Bernat foi, tá de volta. O Atlético revelou pouco. Aí hoje tem um jogador que era do Atlético, mal vendido, mal embalado, maltratado pelo Atlético e foi vendido para compor, para bater orçamento, tá no City pedido pelo Guardiola. Então vocês vendem muito mal. Como é que vocês pegam uma camisa, cara? Uma camisa do Atlético, do Cruzeiro, você diz, é 25 milhões, porque 25 milhões por mês é o cacete, cara. Tem que pedir é muito mais que isso. Porque essas empresas que colocam dinheiro nas camisas faturam, eu vou falar só de uma, não vou citar qual, tá? Um dos patrocinadores dos dois times fatura 600 milhões por mês. 600 milhões por mês de faturamento, tá? Aí vocês vão lá, não, 25 não paga, então não paga. Então vocês vendem muito mal, cara. Vocês vendem muito mal, vende mal o clube, vende mal a marca, vende mal a estrutura, vende mal tudo vocês vendem mal. Ah, você é um fodão, sou, eu vendo mesmo. Então vendo mesmo. Vocês vendem muito mal. Vocês vendem muito mal. Eu sou um capial que sai do Pombal, gente. Posso dar outro exemplo? Eu vendo pra cacete mesmo. Eu sei disso. Ô, Everton, Desculpa. posso dar outro exemplo? Falei com os caras na mesa ali ontem. Vocês vendem mal, vocês têm jogador de base. Esse Rômulo aí, gente. Esse menino vocês tinham que colocar num pedestal. Deixa o menino falar. Sabe que eu vou te Fala, passar? Sabe o que fala aí. eles usam de argumento? Não, você vai deixar ele falar. Vou deixar, ué. Se não deixar, Sabe o que ele eles vai usam de... Não, porque eu vou passar, porque eu acho que vai encaixar no Vai, fica nervoso Vai, você comigo. não sabe vai lá. Presta atenção, suas ideias não estão Mentalizei. Vai lá, manda bala. Pai Galo. É o Pai Galo. Não, e o Everton? Eu vou falar do Atlético, eu tô pensando numa coisa do Cruzeiro. Não, eu ia falar de dinheiro. Achei que você ia falar do assunto do dinheiro. É assunto dinheiro. Era Então dinheiro. falem, por favor. A questão da torcida do Cruzeiro. O que a torcida do Cruzeiro tem feito nos últimos jogos. No último jogo agora, o Cruzeiro colocou 59 mil pagantes no Mineirão. O Cruzeiro vem se aproximando sempre dessa média de quase 60 mil. Como que ao longo da nossa vida a gente acostumou a escutar sempre falar de estádio cheio no Corinthians, no Flamengo, no Vasco, no São Paulo, mas aqui a gente badala pouco. Eu acho que as pequenas coisas geram reverbera muito bem. E às vezes a gente fica acostumado e não joga isso para fora. O Cruzeiro tinha que estar badalando isso de uma forma gigantesca. O Atlético, quando pega proporcional em número, o tamanho do estádio para o que lota, tinha que estar badalando muito mais. Toda essa força de ocupação. Isso, X% de ocupação. O que o Mineirão recebeu no último domingo, foi domingo, né, o jogo? Isso. No último domingo. Então, assim,
O Everton deu exemplo de patrocínio. Eu estou dando exemplo de torcida. Vocês levantaram a questão de jogadores. Então, em tudo, a gente envelopa mal. A gente valoriza muito pouco o que é nosso para badalar isso e chegar no Brasil inteiro. Um exemplo, o Atlético teve a quinta maior média de público do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quinta maior. Ele está atrás do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians e do Bahia. O Flamengo com 54 mil torcedores, o São Paulo 43, Corinthians 42, Bahia 37, o Atlético com 33. Quase 34. Aí nós estamos falando de público, média de público. público no primeiro turno, se nós buscarmos o ticket médio, pode ter certeza que o Atlético sobe nessa escala Não, aí. eu acho que o Atlético é o quinto também. Não, renda bruta que o Atlético é o quinto. O Atlético é o quinto também com renda bruta atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Cara, são simplesmente as 4 maiores forças do país. O Atlético em renda bruta é a quarta. Se você pegar a renda líquida, o Atlético sobe. Porque o Atlético é dono do próprio estádio. Mas o Atlético, ele mandou, quando a Arena fez agora o aniversário, ele publicou tudo sobre isso. Mostrando quanto que deu de média, quanto que deu esse ano, quanto que deu de renda líquida, quanto que deu de do Campeonato Brasileiro. Que eu acho que era importante frisar isso. O Elton falou uma coisa muito bem. Isso tem que ser vendido. Tem que ser o vendido, Atlético, gente. em relação à renda líquida, ele perde para os 3 de São Paulo, que é Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Ele não perde para o Flamengo em relação à renda líquida. A renda líquida do Atlético é R$1.339.000. A do Flamengo é R$1.208.000. O Atlético supera o Flamengo, cara, que é a maior torcida do país. Isso é indiscutível. A maior torcida do país. Isso aí é manchete. Ó. Cara, isso que o o Thiago falou é Atlético manchete. tem mais renda líquida do que o Flamengo, que é o quinto colocado. O Atlético é o quarto. Eu não sei se pelo ticket médio sobe tanto, porque o do Palmeiras vai lá em cima. O do Palmeiras é gigantesco. Não, tô falando de subir Tanto na que o Palmeiras escala é aí. a renda líquida mais alta do país. E ele não está entre as 5 melhores médias. E detalhe, né? Ele só tem ingresso. Ele não tem restaurante, ele não tem estacionamento, ele não tem nada. Ticket Ele só ingresso. Mas o ingresso lá é caro pra caramba. Ticket médio, o Atlético cai para 6º lugar. Ele perde para o Palmeiras, Atlético Goianiense, Juventude, preço, né? Grêmio, Preço. Flamengo e o Atlético é o 6º. Porque é ticket médio. É ticket médio. Preço do ingresso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me disse que recebeu em mãos o planejamento do Atlético para os próximos 10 anos. Opa. E é uma pessoa extremamente importante. Falou, Everton, é de cair o queixo. O Atlético desenvolveu centenas de páginas Pra de cima, um projeto do futebol. Clube. Tudo. Envolvendo centro de treinamento, melhorias do centro de treinamento, estrutura, time, estádio, tudo que envolve o Atlético. Investimento na base? Tudo, investimento na base, etc e tal. Ele falou, é de cair o queixo. Tá falando um cara que, desculpa, eu não vou falar quem é não, porque senão eu vou expor o cara. Não precisa. Ele é um cara de mercado, é um cara muito foda. Falou, ó, é de cair o queixo o planejamento. Planejamento. É projeto, não é ideia. Projeto do Atlético nos próximos 10 anos. Aí essa pessoa me disse assim, só que ninguém que recebeu isso aqui vai sair a partir de agora dizendo assim, em 10 anos nós seremos... Não, vai trabalhando. Vai trabalhando e deixa que as coisas vão acontecendo. Foi o que aconteceu lá no Palmeiras. Foi trabalhando, melhorando, investindo na base. Investindo na base. Investindo em estrutura, Mas precisa voo de fretado, continuidade estrutura, nos trabalhos, etc e tal, com bons, grandes Então, profissionais mas qual e tal. continuidade? Você falou a palavra aí De que eu gosto diretores. dela. Eu acho que diretores. Diretores precisam de continuidade. Por exemplo, o Erasmo Damiani sair hoje da base, para mim, seria um erro. Se você confia no Vitor como diretor de futebol, tirá-lo agora é um erro. Tô com você. Eu, por exemplo, peço a saída do Gabi Milito. Mas eu não sou gestor. Eu não sou gestor do Atlético. Eu analiso o momento. Mas se o Atlético confia no trabalho dele, então tem que mantê-lo. E é uma ideia do clube. Então, cara, precisa então confiar em quem você contrata. Se você confia em quem você contrata, que você dê continuidade a ele. Ah, estamos vivendo um péssimo momento. Eu posso achar, e eu posso achar, eu tenho esse direito de achar, que talvez seja um momento de saída. Seja do diretor, de um presidente, de um técnico, de um jogador. Mas se existe o mínimo de convicção no que é feito, então mantenha os caras. Então, mantenha o Damiani, mantenha o Vitor, mantenha o Milito. Então, mas eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu particularmente não. O futebol brasileiro está preparado para isso? É isso aí. Vai entender toda essa dinâmica? Mas se vai você ter quer ser diferente, porque tem que fazer o diferente, ontem mesmo você deu até o exemplo.
teríamos a paciência que o Fortaleza teve com o Vojvoda se o Vojvoda estivesse no Atlético ou no Cruzeiro, mantendo quase que um turno inteiro nas zonas de rebaixamento? Não. Então, já temos um problema. Temos que mudar o entendimento das pessoas que estão lá dentro, como firmeza para ter esse tipo de ousadia e de audácia e de pulso firme, e passar isso para os torcedores. Os torcedores também precisam comprar ideias. Quando as ideias são compradas, você tem um apoio maior. Se não comprar a ideia, é igual, surge a história, é o bater no Milito. Foi tudo uma mudança de conceito, de ideias, e que em um primeiro momento, todo mundo agradou. E ele deveria passar também por essas ondulações que vão existir ao decorrer de um trabalho. E, no mínimo, deslize, a cabeça dele já estava sendo pedida numa bandeja. Então, o torcedor também tem que... o que é o projeto do Atlético? O projeto do Atlético é ter essa convicção, ter essa segurança para tudo. O trabalho na base, quando eu falo do trabalho na base, o investimento, gente, você não pode brincar no investimento desse. O investimento desse não pode ser o pífio. Foi você que trouxe os números aqui? Não tenho números de investimento. Ou foi o HG, então. Os números que a base do Atlético trabalha são pífios. São pequenos. Perante o que o Palmeiras tem para buscar nomes, o que o Flamengo tem para buscar nomes, o que o Fluminense faz na sua gestão. O Atlético e o Cruzeiro dificilmente vão bater de frente. Mas o ponto é que um trabalho... Desculpa eu interromper, viu, Rap? O ponto é, o trabalho de base, ele precisa de 5 a 10 anos para se desenvolver. Não sou eu que falo isso, são os diretores de futebol, com os quais já conversei. Todos eles vão chegar para você, Thiago, um trabalho de base, ele precisa de, no mínimo, 5 anos. É tipo 10. E 10 é o ápice e Exato. 5 você começa a colher frutos. Sabe quando o João Paulo Sampaio chegou ao Palmeiras? Em 2015, em maio de 2015. O Palmeiras começa a colher frutos 6 anos depois. Que aí começa a vender uma turma. É que tem uma galera que já estava lá antes. Tipo, o Gabriel Jesus. Não é dele, não é do João Paulo. Certo. Ele chega e pega a reta final de preparação do Gabriel. Não foi ele que revelou o Gabriel. Não. Mas é ele que revela o Endrick. É ele que busca o Messinho aqui no Cruzeiro. É ele que vai buscando os caras que são da base já de foi vendido. bilhões. Mas o Kevin, o Giovanni. Giovanni. Então, assim, um trabalho de base, ele demanda tempo. Demanda tempo. Se os caras não derem tempo, não adianta, mano. Mas o Tempo Thiago, e estrutura. sabe o que acontece? Eu tô todo dia ali Estrutura é conversando melhor com o do Brasil. torcedor. Eu converso todo dia com o torcedor, todos os dias mesmo, de segunda a segunda. E não há uma paciência com a SAF. Até porque, o que acontece? Por que essa paciência não existe? Porque nós, brasileiros, de modo geral, e eu tô colocando todos, não individualmente cada um, somos imediatistas para conquistas. Então, o que acontece, por exemplo? O Botafogo, a galera fala assim, é mentira o que você está dizendo aí, que precisa de prazo, olha o Botafogo. Aí eu pego e falo assim, então deixa eu te contar uma coisa, o Botafogo acabou de pegar 300 milhões na XP para montar o time dele. Isso é notícia, isso não sou eu que dado secreto, não. Está publicado em todos os grandes sites do país. Então, se você pega 300 milhões de empréstimo, você vai pagar o mínimo 500, 450, ou seja, eles endividaram. 300 você vai pagar um valor alto, imagino eu. Pera no multi. Então, tudo bem, mas é 300 milhões de dívida. 300 milhões. É 300 milhões que se aumentou para talvez você ganhar um título. Porque se o Botafogo tá para ganhar, a gente acha que vai ganhar aí pelo menos um título. Mas se não ganhar, meu irmão, ferrou. Então, um trabalho mas de eu longo até prazo... entendo que no caso do Botafogo, beleza, tem esse dinheiro. Mas o Botafogo em 21 estava na Série B. Não, mas sim, aí ele se transforma, SAF, em 2022 e vem fazendo escalonamento de melhorias. É o ápice da melhoria do time do Botafogo, mas também é dentro de um processo. De um processo que eles aumentaram a dívida ano passado de 800 milhões para 1 bilhão e Mas 16 quem milhões. se importa? A dívida só não é do clube falando mais, é dinheiro, do bilionário. Eu tô É falando do bilionário gringo que se dane. Mas aí é o projeto que nós estamos conversando. peraí. Você acha que com uma dívida de 1 bilhão e 16 milhões, se você não bater título todos os anos, ela é pagável? Ela não é. E daí, Sabe quanto quem vai pagar é o bilionário? Exatamente. Não sou eu. Você acha que ele vai, você acha que vai ser assim? Você entendeu como é que é o negócio? Você está falando aí de juros.